Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. O Corinthians agendou uma reunião com o Santos Laguna para tentar evitar o transfer ban e resolver a dívida em relação a Félix Torres. Está cogitada até a devolução do jogador. Vou te contar essa história, informações de bastidores para você. Vamos também falar nesse blend de informações outra notícia relacionada a Félix Torres. O equatoriano discutiu feio com Memphis em treino, chegaram a vias de fato. Vou te contar toda essa história agora nesse blend de informações, que ainda tem Bidu renovou o contrato, Gustavo Henrique é o próximo e o lateral português, hein? O Corinthians fez proposta por ele, se interessou pelo lateral de 32 anos. Vou te contar essa história agora nesse blend de informações. Vamos embora, deixa o hype também, que é bastante importante aí, tá? Para você deixar o hypezão aí nesse vídeo e apoiar o canal Café do Setorista. Vamos lá falar muito do Coringão. Olha só, primeiro quero começar pela renovação do Bidu. Matheus Bidu, né, encaminhou a renovação de contrato com o Corinthians. Falta assinatura, que pode acontecer ainda hoje, tá? Entre hoje e amanhã, até o final de 2027. Ou seja, assim como o Café do Setorista, o blend de informações havia trazido em primeira mão, 2 anos e meio de contrato, porque ninguém tinha ainda dado o período da renovação do Bidu com essa nova diretoria aí sob o comando do presidente, né, por enquanto interino, Osmar Stabile. Então o Bidu renova, tá? Por 2 anos e meio, e eu já falei para vocês, o Corinthians decidiu renovar por 2 anos e meio com o Bidu, porque o Bidu apresentou 3 propostas de clubes brasileiros interessados no seu futebol. O Bidu que tinha contrato com o Corinthians até o final desse ano, então já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apresentou as propostas, levou 2 anos e meio de renovação, tá, gente? Então, houve realmente aí colocado na mesa, tá? Não foi blefe do Bidu, e por isso que o Corinthians resolveu, né, se antecipar e renovar com o jogador. Gustavo Henrique, uma reunião agendada, e a ideia do Corinthians também é fechar com o Gustavo Henrique até o final de 2027, tá? Mesmo acordo, né, que ofereceu aí para o Matheus Bidu, que eu trouxe o período de contrato em primeira mão, já trago para você também em relação ao Gustavo Henrique. Precisa ver se ele vai querer 2 anos, ou se quer 3, ou se quer 1. Ainda não vimos a parte do jogador, mas as coisas estão avançadas e a reunião acontece na próxima semana, já para quem sabe o Corinthians bater o martelo e também renovar o contrato de Gustavo Henrique. Por enquanto, só esses 2, no restante ainda não há interesse do Corinthians na renovação contratual, tá certo? Deixa o like aqui, ó, junto com o hype, e vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Dedo no like. Olha só, vamos seguir, né, falando muito do Coringão. Acreditem, é hora de lutar. O Corinthians, eu já havia adiantado ontem, né? Eu falei para vocês que o Corinthians havia gostado da ideia, né, do lateral, não havia ainda dado uma resposta, mas o Corinthians havia gostado da ideia de ter o lateral, né, Esgaio, lateral direito português, né, Ricardo Esgaio, que pertence ao Sport. Eu já havia antecipado para vocês ontem que havia um interesse do Corinthians no jogador que foi oferecido. Tanto que abriu-se a negociação, né? O Corinthians fez uma proposta salarial ao Esgaio, que gostou dos valores e está interessado em jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O jogador tem 32 anos, tá? Foi oferecido, agradou bastante, né? E é um atleta que agora depende da liberação do Sporting para ser jogador do Corinthians. É isso mesmo, tá? Eu vou deixar para opinar depois, né? Porque o Corinthians até agora parece que resolveu, tá com uma maldição na lateral direita, né? Renova com o Fagner, empresta o Fagner, renova 5 anos com o Maná, compra o Mateuzinho por um valor absurdo, enfim. Empresta o Cruzeiro pagando 500 mil por mês para um time rico, que é o Cruzeiro. Hoje, né? Enfim, é uma loucura. E agora o Corinthians, né, recusa o Joaquim Garcia, 24 anos, seleção olímpica argentina do Vélez, e aceita e pede a contratação do Ricardo Esgaio, inclusive dependendo aí da liberação do Sport. Se o Sport não liberar, tá? Se o Sport não liberar, o jogador não vai para o Corinthians, é claro, lembrando que ele tem contrato com o Sport até junho de 2026, ou seja, tem um ano ainda
né, de contrato de vínculo com o Sport, tá? Lembrando que esse jogador, né, o Esgaio, na temporada passada, em temporada inteira passada, ele só fez 18 jogos, tá? E foi, inclusive, expulso 2 vezes e marcou um gol, né? São os números dele na temporada passada. O nosso querido Ricardo Esgaio, tá? Jogador que realmente interessa ao Corinthians aos 32 anos. Ele também pode jogar na lateral esquerda, né? Mesmo sendo destro. Joga como zagueiro, foi revelado pelo próprio Sport, onde atuou em 2012. Saiu para o Braga entre 2017 e 2021, ficou lá, né, durante esse período e regressou, né, ao Sport em 2022. Enfim, o Corinthians realmente quer, como eu já havia ontem cogitado, que poderia querer o Ricardo Esgaio, lateral português. Comenta aqui embaixo. Olha só, agora eu vou falar de treta, né, de treino e depois de Félix Torres, o caso dele, então tem muita coisa pra gente falar, inclusive informações exclusivas, tá? O último treino do Corinthians, né, para o derby, visando o derby nesta quarta-feira às 21h30, foi marcado por uma treta forte entre Félix Torres e Memphis Depay, tá? O que me passaram foi o seguinte, né, depois que o GE soltou a informação, eu fui apurar os meus, né, as minhas informações e os detalhes que eu conversando com as fontes. Me falaram que o treino começou diferente, os jogadores com muita vontade, talvez por conta, né, de ser uma véspera de derby, era para ser até um treino até mais tranquilo, até para evitar lesões, mas parece que estava um treino bem pegado mesmo, tá? Já não tinha chegado nem na metade do treino, mas desde o início o treino bastante pegado. E aí você sabe, né, treino pegado com Félix Torres, né, totalmente sem noção, ele dá uma entrada mais forte no Memphis, que, né, já revida com aqueles, né, aquelas peitadas, enfim, discussões e xingamentos. E aí, né, o Fabinho Soldado, segundo o GE, teve que entrar no campo para apartar. Chegou a turma do Deixa Disso, o Memphis ficou muito bravo, né, com o Félix Torres, houve uma discussão ríspida entre os dois, mas informações que eu tenho que não chegaram às vias de fato, né? O X-Men da Fiel não chegou a dar um soco no Félix, entendeu? E porque a turma do Deixa Disso chegou, a atividade foi encerrada e depois os titulares retomaram uma atividade em outro campo, só eles. Então, assim, foi um treino bastante quente, o último antes do derby. Eu não vou comentar aqui para o blend não ficar maior. Espero vocês no Café da Fiel, 19h10, para a gente trazer mais detalhes dessa treta e o que eu penso sobre isso, tá? Eu não vejo nada demais, já vou adiantar para vocês um pequeno comentário, né? Memphis, segue o jogo. Vamos lá, informação exclusiva do canal Café do Setorista para você, torcedor corintiano. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna e agendou uma reunião para tentar fugir do transfer ban e tentar fazer um acordo com o Santos Laguna referente à dívida na compra do Félix Torres. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, o Corinthians vai sentar com o Santos Laguna, sentar entre aspas, né, porque é uma chamada de vídeo. O Corinthians mandou um e-mail solicitando uma reunião para tentar quitar a situação, né? Não quitar, né? Mas resolver a situação da dívida que o Corinthians possui com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer ban, tá? Só para você entender, o Corinthians deve aí, né, cerca de 34 milhões, tá, de reais ao Santos Laguna. Olha, rapaziada, se depender da disposição no treino, o Corinthians vai entrar mordendo o Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque. Vocês sabem, né? Houve uma treta no treino entre Memphis Depay e Félix Torres. E não foi algo tão simples não, tá? Não foi uma questão natural como o Corinthians tentou vender pelos bastidores, né? De maneira interna para os repórteres e tudo mais. Não. Foi uma treta daquelas. Uma disputa de bola, mas naquela chegada mais pegada, aquela coisa toda. Isso é bom.
Isso é bom. Significa que os caras estão aqui, ó. Os caras estão... Se o treino tá assim, como diz o clichê, né? Treino é jogo, jogo é guerra. É dessa maneira que o Corinthians está encarando esse confronto diante do Palmeiras. E aí, eles discutiram, se empurraram, houve uma treta pra lá, outra treta pra cá, não sei o que, tá. Os jogadores tentaram apaziguar, eles não ficaram satisfeitos, continuaram se estranhando. O Fabinho Soldado, na beira do gramado, lá do centro de treinamentos, teve que invadir o campo para conversar com os caras, acalmar e tudo mais. Eles continuaram se prometendo. E aí o Dorival, a comissão técnica, resultado, aquela atividade teve que ser interrompida. Os caras tiveram que parar e tudo mais, e aí, né, deram uma desopilada, todo mundo meio que refrescou a cabeça e tal, para eles continuarem. Não foi tão simples assim, obviamente isso não, imagino, terá desdobramentos no sentido de racha de elenco, de grupo, não é, acho que foi isso talvez até que o clube quis dizer com uma questão natural, né, que às vezes acontece, faz parte do futebol e tudo mais. Não foi tão simples assim, porque ali o bicho pegou mesmo, mas é fato de que eu não imagino que isso resulte, né, em alguma outra questão mais grave, enfim, mais drástica. Acho que ficou ali mesmo, né? E isso me dá um indicativo positivo, de verdade. Não estou romantizando aqui não, mas é sinal que os caras estão, se no treino eles estão com essa vontade, especialmente o Memphis, né, que é o cara mais cobrado e tudo mais, e eu até sou um defensor, né, mas eu acho que a galera pega muito no pé do Memphis e os números dele são extremamente positivos, né? Você pode questionar quanto ele custa, custo-benefício, que falta treino, que faz música, que não sei o quê. Agora, dentro de campo, eu acho que ele resolve. O problema do Corinthians não passa pelo Memphis, passa pelo Thales Magno, pelo momento do Romero, pelo Félix Torres, não passa pelo Memphis. E se o Memphis está com essa indignação com um companheiro nos treinos, bom, aí eu acho que temos um sinal positivo. Claro que eu não vou esperar também que o Memphis entre numa pilha muito grande a ponto de se irritar com um adversário no jogo, porque ele pode tomar cartão, pode ser expulso, pode perder a cabeça. Mas a gente sabe também que o Memphis, dentro do jogo, ele tem um comportamento completamente diferente. Ele é o cara que entra na mente. Ele é o cara que provoca isso nos adversários. Ele é o cara que subiu na bola e irritou completamente o elenco do Palmeiras naquele momento, na final do Paulista. Então, se o Memphis utilizar toda essa vontade que ele tem para catimbar, para provocar, para buscar benefícios dentro de um confronto decisivo, bom, aí o Corinthians está muito bem servido. E falando em Corinthians bem servido, vamos para a escalação, gente. Porque tem uma coisa que está me chamando a atenção. Finalmente, Dorival Júnior está, primeiro, repetindo uma equipe. A ideia, ok, teve o final de semana no meio, né? E ele, obviamente, preservou, a gente até falou amplamente sobre isso, né? Se precisava, se não precisava e tal, acabou empatando com o Fortaleza. Mas o time ideal, ele é exatamente o time que será escalado no derby. E é exatamente o time que venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Por 1-0 e poderia ter vencido por mais, não fosse o pênalti defendido pelo Everton na cobrança do Yuri Alberto. Ou seja, você tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, você tem Gustavo Henrique e André Ramalho na defesa, e você tem um meio-campo com o losango de Ramon Dias. Ranielli abrindo o meio-campo, Martínez por um lado, Carrilho por outro, Rodrigo Garro na ponta desse losango, Memphis e Yuri no ataque. Esse time, com uma pequena variação, por vezes jogava o Bidon e não o Martínez, ou às vezes não o Ranielli, mas o Ranielli, quando fixou ali de primeiro homem, ele não saiu mais. Então, muitas vezes jogava o Bidon e não o Martínez, porque o Martínez às vezes caía pelo lado direito, justamente na vaga do Carrilho, e não pelo lado esquerdo onde ele está jogando hoje. Mas com essa pequena variação, esse time, inclusive com o Matheus Bidu jogando bem na lateral esquerda, com o Mateuzinho na direita, com essa dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho, esse time, gente, esse time conquistou 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Esse time tirou o Corinthians de uma zona do rebaixamento. Não era que estava brigando 15º, 14º. Não, o Corinthians estava na zona. O Corinthians corria seríssimos riscos de rebaixamento no segundo semestre do ano passado. Eis que há uma magia envolta neste time e especialmente no trio ofensivo
que faz com que o Corinthians conquiste 9 vitórias consecutivas, culminando num 3-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre, com direito a gol de bicicleta de Memphis Depay. Esse time que encantou o Brasil nesse recorte de 9 jogos, que fez com que Rodrigo Garro fosse eleito o melhor meia do futebol brasileiro naquele momento, que fez com que o Yuri Alberto atingisse a marca de 30 gols, se tornando o artilheiro máximo do Brasil. Esse time pela primeira vez será repetido. Ganhou do Palmeiras por 1-0 na Neoquímica Arena, poderia ter ganhado por mais, como poderia ter tomado um empate também, o jogo aberto, né, naquele gol que foi anulado, mas esse time venceu. E esse time vai encarar o Palmeiras agora no Allianz Parque. Inclusive o Martínez chegou a ser dúvida por conta de um desconforto muscular que ele teve no treino, mas ele começou a atividade, no começo da atividade ele teve esse problema e depois ele retornou, o que, imaginamos, não seja um problema para a escalação. Não sendo o Martínez, acho que o Bidon joga por ali. E aí realmente aconteceria o mesmo que no ano passado, né? Quando algumas vezes o Martínez não jogou e entrou o Bidon. Acho que o Martínez dá um poder de combate maior, né? Ele marca mais, mas o Bidon entrou bem, tá? No segundo tempo do primeiro jogo. É um jogador que, enfim, né, tem lá as suas virtudes e os seus defeitos, né? Por vezes ele acaba não tendo tanto poder de marcação, acaba sendo mais leve ali no meio-campo, dominado por adversários, mas também tem muita qualidade técnica para prender a bola, segurar a bola, para criar tabelamento, seja com o Rodrigo Garro, seja com o André Carrilho. Então, enfim, sendo o Martínez ou o Bidon, acho que o Corinthians está bem servido. Especialmente pelo trio ofensivo, né? Então, agora, como é que vai ser esse jogo? As pessoas estão nessa dúvida, né? Porque o Palmeiras, sabidamente, mudou muito o seu time de uns tempos para cá. E está enfrentando problemas, né? O Murilo está machucado, o Estevão foi embora, o Richard Rios também, o Bruno Fux sentiu uma lesão e é dúvida para o jogo. Aí você tem o Gustavo Gomes e o Mikael. O Mikael falhou no primeiro jogo da final do Paulista, né? Quando ele vem correndo para trás, né? E o Yuri consegue fazer o corte para finalizar e fazer o gol lá da decisão. Muita gente acreditou a ele o gol do Memphis no primeiro jogo, mas o fato é que ele faz a falta, né, na intermediária. Só que ali foi uma desatenção completa, porque aí o Garro... E aí a malandragem do Garro, que cobra a falta rápida para o Mateuzinho cruza e o Memphis cabeceia nas costas de Gustavo Gomes, que já tinha cometido pênalti. Então o Gomes foi mais comprometedor do que o próprio Mikael. Mas essa deve ser a defesa do Palmeiras. É que tem bons jogadores, sabidamente, né? Ou o Aníbal Moreno ou o Emiliano Martínez, o Maurício está numa grande fase, você tem o Facundo Torres, você tem o Vitor Roque, que está buscando seu espaço, é um jogador que briga muito. Mas em termos de posturas, o que a gente pode esperar? O Sousa, que eu acho que vai ser titular, o que a gente pode esperar? O Palmeiras vai jogar em casa. Então, diante da torcida, eu imagino um Palmeiras muito marcando alto e pressionando o Corinthians nos minutos iniciais. O Palmeiras sabe que se marcar um gol muito cedo no jogo,